Bom, boa noite. Em nome da FOCAP Business School, Escola de Negócios, eu saúdo a todos vocês que estão nos ouvindo, e em especial o nosso companheiro de conversa hoje, o Marcelo Santives, que é o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, e vai nos conduzir nessa conversa, nessa discussão que foi proposta para a gente interpretar os resultados do ranking dos estados, de competitividade dos estados brasileiros, os 27 estados. Dentro desse contexto que a gente está hoje, que a economia brasileira no patamar que ela está, diante dos problemas estruturais que ela enfrenta e outros agravados pela pandemia, é uma boa hora para conversar sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de negócios. E, então, essa que vai ser a nossa conversa aqui. O Marcelo vai fazer a exposição dele. Vocês estão disponíveis para fazer perguntas, botar no chat e nós vamos respondendo gradativamente. Então, Marcelo, eu abro agora para você fazer a sua exposição e nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigada. Bom, boa noite, professora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, aqui, agradecer pelo convite. Acho que é um tema super importante. Falar do ranking de competitividade dos estados, que é um ranking produzido pelo Centro de Lideranças Públicas, e falar um pouquinho como é que funcionam esses rankings, qual é a motivação deles e por que eles existem, como eles podem nos ajudar, tanto o setor público quanto o setor privado, é bem interessante. A gente, sim, só para a gente relaxar um pouquinho, né? A gente teve um problema aqui de conexão, que é justamente um dos assuntos que trata o ranking de competitividade. É como você faz conexões rápidas, que sejam eficientes, para poder participar. Então, acho que tem um colega de vocês aqui, acho que o Felipe, né? O Felipe vai colocar a nossa apresentação aí para a gente poder tratar dela. Acho que vale a pena, professora, se a senhora quiser, fazer provocações ao longo da apresentação, fazer perguntas, mas a ideia aqui é uma apresentação que não seja exaustiva, seja bem rápida, para a gente entrar no debate e um pouco entender como é que a gente pode ler esses indicadores de uma maneira que ajude o Espírito Santo a se envolver ainda mais. Então, eu fico aguardando aqui o Felipe. Outra coisa que eu também queria falar, antes que a gente coloque a apresentação, aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho do indicador de ambiente de negócio do Espírito Santo, IAM, que a federação, por intermédio do IDES, produziu esses indicadores. A gente vai falar um pouquinho deles. Ele tem a mesma pegada do ranking de competitividade dos estados, a gente tem a mesma característica, mas com algumas nuances diferentes, e talvez a grande vantagem é que a gente conseguiu produzir uma gama de indicadores para todos os 78 municípios do Espírito Santo, que é uma coisa única em termos federativos no Brasil. Então, eu estou aqui aguardando agora o Felipe, enfim, para ver se a gente consegue falar da apresentação rapidamente. Só um minutinho que o e-mail ainda não chegou, eu estou esperando aqui, deve alguns minutos. Eu vou avançando aqui um pouquinho, só para falar dessa diferença. A gente vai tratar um pouquinho do ranking de competitividade e do IAM. O ranking de competitividade dos estados, primeiro é um ranking com 73 indicadores, né? São 73 indicadores. Eles dividem esses indicadores em 10 pilares, que são pilares importantes para o desenvolvimento econômico e competitividade econômica. A gente vai trabalhar eles, mas a ideia aqui, para o ranking, né, para a forma como eles apresentam, eles estão muito preocupados com a concorrência entre os estados. Isso é importante, porque competição gera incentivos interessantes. E também o que eles estão muito preocupados é em reduzir a assimetria de informação. No nosso caso, aqui no IAM, a gente tem uma preocupação menos com a concorrência em si, mas mais um pouco como a gente pode ler esse indicador com um melhor desenho de política pública, mas também como é que eu posso ler esse indicador
como uma atração de investimentos naquela localidade. Como é que eu posso pensar aquele território em termos de negócio? Aqui o nosso olhar não é só um olhar para o gestor público, é também, e talvez principalmente, mas é também olhar como é que o investidor, o empreendedor, olha o território dele e vê as condições necessárias para que ele possa lá desenvolver o seu negócio. Então, essa é um pouco de uma primeira fala aqui, essa é um pouco a diferença entre a forma como eles encaram o indicador, né, pensando em concorrência entre os estados, pensando em reduzir a simetria de informação. Nós também, né, a gente traz uma informação, de uma certa maneira, essa informação, todas elas são públicas, deixar claro que os indicadores são baseados em variáveis econômicas que são públicas, e o que a gente faz é organizar de uma maneira tal, criar indicadores que façam sentido serem mensurados. Bom, deixa eu perguntar. Bom, agora chegou a apresentação. Eu vou pedir encarecidamente aí para o Felipe ir passando. Esse é o tema, né? Eu já iniciei a fala aqui. Esse é o tema que vamos tratar. Se o Felipe puder passar. Aqui um pouco... São duas falas importantes. Um é do Tadeu Barros, né, que é o diretor do CLP, desse Centro de Liderança Pública. Ele está um pouco aqui preocupado com a competitividade, como eu disse, né, de deixar esse legado, essas bases de dados para os estados. E a gente tem aqui, a gente fez uso, a gente apresentou a uma economista de notório conhecimento de todos, Ricardo Paes de Barros, e um pouco a ideia de que quando você pensa ambiente de negócios, quando você está olhando, tendo esse olhar, você tende a não perder oportunidades que possam ser interessantes para o desenvolvimento econômico daquele território. Pode passar, por favor, Felipe. Então, vamos lá, pode passar. Esse é o sumário, basicamente é isso. Aqui, bom, aqui é o primeiro resultado, né? Acho que o que chamou a atenção, o que provoca, né, essa atenção, é que o Espírito Santo, ele é o 5º colocado, ele passa a ser o 5º colocado nesse ranking, ele subiu uma posição em relação à edição de 2019, e a gente vai tratar um pouquinho, quando fizer comparações, a gente está pegando sempre os 5 primeiros colocados, mais os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que né, fazem parte do Sudeste. Pode passar, por favor, Felipe. Aqui uma primeira olhada geral, né? A gente tem um ranking de competitividade aqui, aqui já são os 10 pilares. O Espírito Santo teve essa nota, 62,8, ele foi o 5º colocado e bem acima da média do Brasil. Quando eu olho lá o radar, né, quanto mais próximo da borda, a maneira de olhar, quanto mais próximo da borda, melhor é o ranking naquele pilar. E o Espírito Santo está muito bem posicionado, é de notório conhecimento do Brasil na solidez fiscal, também foi muito bem posicionado na eficiência da máquina pública, e tem outros pontos, como educação, sustentabilidade social, tudo isso foi avaliado nesse indicador. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dele a respeito. Aqui está uma tabela, resumo para vocês, de como é que era a posição do Espírito Santo antes e depois. Ele praticamente subiu em várias categorias, são 7 categorias que ele subiu, 6 categorias, se não me engano, 7 categorias, caiu em 2 posições. A gente vai falar um pouco a respeito. Pode passar, por favor. Aqui a gente já entra um pouquinho... acho que aí, professor, acho que uma coisa interessante de entender e o porquê desses indicadores e a forma que nós aqui na Federação, no IDES, olhamos indicadores. Esses pilares, eles são compostos de vários indicadores, né? Eles são compostos, não é assim, quando o Espírito Santo é o melhor em solidez fiscal, isso significa que tem vários aspectos positivos na gestão fiscal do Estado. No exemplo aqui, a gente destacou o gasto com o pessoal, mas também existem outros indicadores que é possível melhorar. Então, na avaliação do próprio CLP, a dependência fiscal do Estado ela é um destaque negativo. Então, o importante aqui é você entrarmos, às vezes, no detalhe, com mais profundidade, e ver aonde pode ser melhorada, porque a ideia sempre é você estar melhorando a sua nota nesse ranking. Então, quando a gente olha aqui na eficiência da máquina pública, tem destaque positivo, assim, isso também é notório saber.
a qualidade das informações contábeis e financeiras do Estado é muito positiva, isso foi destacado pelo ranking, porém, né, em termos de destaque negativo do ranking do CLP, ele tem a produtividade dos magistrados e servidores do judiciário, foi avaliada como um item negativo. Então, o ponto aqui é sempre possível melhorar, né? Então, a eficiência da máquina pública pode melhorar, os indicadores onde tem um destaque negativo é onde a gente deve focar nessa melhoria para os próximos anos. É isso que o indicador faz, né? Passando para a sustentabilidade ambiental. O Espírito Santo está aqui quarto colocado, uma colocação boa, né? Então, aqui tem um destaque positivo, que é a destinação do lixo, mas até tem as famosas emissões de CO2, ele não está bem colocado. Vale aqui um parênteses, que quando tem essas questões, é que o destaque negativo é quando eu estou olhando esse indicador, comparando com os outros estados, e em relação aos estados, o CLP avaliou como um destaque negativo pela nota em si. Infraestrutura, o Espírito Santo apareceu em quinto lugar, né, e o destaque negativo foi um custo de energia elétrica. Então, mais uma vez, só para lembrar e fazer sempre essa pontuação, são diversos indicadores. Infraestrutura, por exemplo, é de notório conhecimento que é um problema que deve ser atacado, é uma agenda importante para o Estado, mas ele ainda assim, em relação aos os outros entes federados, o Espírito Santo apareceu em quinto lugar. Então, esse é o ponto positivo, mas quando a gente vai olhar os dados, por exemplo, não é só o custo de energia elétrica, mas também o custo de combustíveis, ele é mais alto do que dos outros estados, tem uma questão de acesso aos serviços de comunicação, telefonia, etc., telefonia móvel, então tudo isso impacta. Então, a ideia é que o indicador ele te sinaliza onde você tem que focar em melhorias. Então, de novo aqui, infraestrutura, esse é o grande ponto. Pode passar, por favor, Felipe. Educação. O Espírito Santo fez uma evolução enorme, tem um capital humano fantástico. Eu sou um carioca que estou aqui há 3 anos, posso falar isso. Eu vejo que o capital humano do Espírito Santo é bastante alto. Vide aqui, né, os colegas da FUCAP, tem uma faculdade de reconhecimento nacional. Então, o Espírito Santo vai bem nesse quesito, mas acho que ainda tem um longo caminho, né? Ele é 7º colocado e sempre pode melhorar. A ideia é sempre essa, do ranking. A avaliação da educação foi destaque positivo, e a taxa nos indicadores que compõem o pilar educação, a frequência aqui líquida do ensino fundamental, ela não foi apontada como destaque negativo. Sustentabilidade social, o destaque positivo foi a mortalidade na infância, isso é bem bacana, né, sempre importante, e o destaque negativo aqui foi a inserção econômica dos jovens no trabalho, na economia. Então, a gente vai sempre um pouquinho trabalhando, lembrando, ajudando aqui a ler esses indicadores, que são muitos, e ajudam muito ao gestor público também. Passando aqui para a inovação, acho que é um ponto importante, a professora Arilda já destacou aqui, o Espírito Santo ele não está bem colocado, né? Ele é 13º quando olhamos todos os 27 estados da federação, mas ele subiu 11 posições de um ano para o outro. Então, há aqui, a meu ver, já adiantando um ponto, há de fato, nos últimos anos, uma compreensão melhor da importância da agenda de inovação para a economia capixaba. Eu acho que esse avanço aqui mostra isso. Quando a gente vai olhar os indicadores, a gente ainda tem um dos indicadores que pesa muito aqui como destaque negativo, ainda é o baixo número de bolsistas de mestrado e doutorado quando comparado aos outros entes federados. É assim que a gente lê esse indicador, e o destaque positivo foi a questão da pesquisa científica. O Espírito Santo, no capital humano, tem essa questão da PEA, né? A população econômica ativa tem um bom percentual de ensino superior, ou seja, tem 15 anos ou mais de anos de estudo, isso é super positivo, cada vez mais
a gente percebe a exigência do mercado de trabalho com relação à qualificação do trabalho, né, qualificação educacional, e isso o indicador mostra bem, foi o ponto que eu ressaltei, mas aqui, como na Capital Humano, o destaque negativo foi o custo da mão de obra, quando eu estou comparando a mão de obra, o custo da mão de obra com outros entes federados. Então, assim e assim sucessivamente. Pode passar, por favor, Felipe. Segurança pública, até foi um tema recente, né? A gente está um pouquinho... um tema que está sendo badalado nos últimos dias. O Espírito Santo, apesar de toda a evolução nos últimos 20 anos, ele ainda aparece em 15º lugar no ranking, na edição de 2020. Ele tem uma atuação no sistema prisional boa, considerada boa, mas aqui, além da questão das mortes a esclarecer, acho que esse é um ponto importante, né? De novo, o Espírito Santo, o que isso quer dizer? O Espírito Santo, na hora que ele vai olhar e computar os homicídios, há muitos homicídios caracterizados como indeterminados. Então, aqui ainda você investigar qual foi a causa, né, daquele homicídio, né, quem foi o culpado daquele homicídio, o esclarecimento desse evento, deixa a desejar no Espírito Santo. Então é isso que faz com que a nota não avance tanto. Então, os indicadores são assim compostos, né? São 5 indicadores, se eu não me engano, segurança pública, sendo que esses me chamou a atenção em termos de como pode melhorar, né? Então, potencial de mercado. Potencial de mercado aqui, a gente tem uma avaliação, o Espírito Santo ficou em 23º, né? Ele caiu, um dos indicadores que teve uma queda bastante expressiva de um ano para o outro. Aqui eu acho que a gente vai até, talvez, entrar em contato com o CLP, mas ele são 3 indicadores, sendo que um deles é a avaliação do PIB em termos reais, em números absolutos, quer dizer, aí não tem comparação, né? Você sempre, São Paulo, você será sempre o primeiro. Então, acho que aqui um pouquinho, esses indicadores você tem que levar em conta um certo tamanho relativo, e a gente não sei se a gente concorda muito com esse indicador, mas o fato o ranking é assim, eles têm essa característica, e o destaque positivo aqui foi o tamanho de mercado, que também eu acho estranho, né? O Espírito Santo é um mercado ainda com muito potencial, mas de mercado de consumo pequeno quando eu olho a dimensão do Brasil. Mas é uma forma que eles caracterizaram aqui, enfim, acho que esse faz um resumo aqui do Espírito Santo. Então, acho que, assim, para falar do ranking, depois a gente pode detalhar um pouco mais, explorar os recados, né? O ranking passa recados, né? Passa através da análise dos pilares, ele passa recados onde você deve avançar. Esse é um grande resumo. Vale lembrar que aqui a gente trouxe só as posições, né, de cada pilar, quanto ele melhorou, então a apresentação vai ficar disponível para todos vocês, quanto ele evoluiu, quanto na verdade decresceu de um ano para o outro. São 73 indicadores, como eu já disse, e cada pilar tem uma composição específica. O que vale a pena mesmo é investigar aqueles que têm interesse na melhoria de política pública, ou na melhoria daquele seu né, do seu estado, como naquele quesito em particular, olhar aonde está o indicador que está penalizando, digamos assim, precisando de uma evolução mais consistente nos próximos anos. Vou falar rapidamente aqui sobre o IAM, pode passar, por favor. O IAM, como eu já disse no início, ele... Pode passar, por favor. Ele é um ranking também, certo? É um ranking, mas aqui ele é um ranking com um olhar que eu estou preocupado aqui não só com o gestor público em si, mas também levar informação para a sociedade, para que ela entenda o ambiente que ela vive, né, em termos de ambiente de negócio, mas também preocupado que um bom ambiente de negócios é onde os negócios vão acontecer, né, tendem a florescer, e isso está claramente nos territórios. Pode passar, por favor, Felipe. O IAM é um indicador que lançamos no ano passado, ele tem uma divisão diferente, né, do ranking de competitividade. Ele é dividido em 4 eixos,
e cada eixo tem um número de categorias. Então, a gente fala de um eixo de infraestrutura, capital humano, potencial de mercado e gestão fiscal. E a gente compõe ele com 39 indicadores e essas 10 categorias divididas nesses eixos. Para vocês conhecerem, mas vejam que é muito parecido, vários indicadores são bem parecidos e a metodologia também é muito próxima do ranking de competitividade. Pode passar, por favor. Aqui, só para fazer uma avaliação, existem inúmeros rankings no mundo e no Brasil sendo utilizados. A gente estudou todos eles para poder chegar a um consenso, a uma metodologia que pudesse criar esses indicadores para todos os municípios. Então, a gente fez essa análise toda aqui, para conhecimento de vocês. Existem metodologias de consultorias, tem metodologia de empresas como a Urban System, que está mais voltada para a questão de Smart Cities. A gente tem a Endeavor, a gente tem o ranking de competitividade, tem o Doing Business. Tudo isso foi estudado para a gente chegar nessa composição e achar o melhor método. Pode passar, por favor. Aqui é só um trabalho para quem tiver interesse. Assim, o by the book para a construção de indicadores, você tem que seguir uma metodologia específica da OCDE, e são esses 10 passos que são recomendados. Eu posso garantir que o Ian aqui, toda a equipe técnica, a gente seguiu esses 10 passos, a gente publica esse relatório técnico no nosso site. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre indicadores de ambiente de negócios, é só buscar lá, que é bem interessante, tem toda a metodologia, tem todos os indicadores fichados, tudo aquilo que a gente encontrou. E acho que, assim, é uma linha, são várias linhas de pesquisa, professora, que podem ser criadas a partir desses indicadores. Acho que também esse é um ponto importante, porque, no fundo, o que a gente quer também é gerar cada vez mais conhecimento, né? Não é só gerar dados por gerar dados, mas gerar conhecimento em cima dos dados que são produzidos. Pode passar, por favor, Felipe. Aqui são os diferenciais, eu já disse um pouco, é o único estado que tem indicadores para todos os municípios. A gente é a única federação das indústrias também que resolveu trazer tecnicamente a discussão de ambiente de negócios. Não existe isso no âmbito das federações. A gente faz através de cluster, assim, a ideia é que eu não posso comparar um município pequeno do interior do Espírito Santo com uma grande Vitória, então a gente faz cluster, a gente fez o processo de clusterização para fazer comparações com os municípios que são comparáveis. A gente também tem uma régua para explicar melhor a nota em si de cada indicador, de cada eixo. A gente tem um banco de boas práticas, porque a ideia é que, olha, não adianta só, né, eu passar um indicador, uma nota em si, eu tenho que dar um pouquinho o famoso caminho das pedras. Então, aquele gestor público que queira conhecer práticas naquele eixo que foram consideradas exitosas por especialistas, a gente tem um banco de boas práticas também, e a transparência, como eu disse, quem quiser acessar lá, basta se cadastrar rapidamente no nosso site do Portal de Ambiente de Negócios, que vocês têm acesso a todo esse material. Pode passar, por favor, Felipe. Aqui são todos os produtos que eu já mencionei, tem até relatórios individuais por município, mas isso aqui tudo é acessível, pode passar. E aqui, eu não vou entrar aqui no portal, a ideia é fazer o debate, mas quem quiser, tem o link ali, tem um QR Code, você acessa o portal do Ian. E acho que tem um último slide ainda, que pode passar, por favor, Felipe. E aqui, só para vocês terem uma noção, a gente comparou um pouquinho a metodologia do ranking de competitividade dos estados com a nossa metodologia. Assim, as pessoas vão ter uma noção, mas perceberão também que tem algumas nuances de metodologia, de questões metodológicas, estatísticas até, mas a gente segue muito by the book, seguiu muito as referências todas no mundo, e aqui está para quem quiser fazer uma comparação da metodologia dos rankings, a gente está aqui disponibilizando também essa comparação. Professora, eu acho que, assim, de maneira geral, é um pouco isso que o ranking faz. Agora a gente pode, estou aqui para debater, falar um pouquinho a respeito, de uma maneira mais geral, de como é que a gente enxerga o ranking, quais são as prioridades para a economia capixaba e para a indústria também, com relação a esses indicadores. Era Muito isso bem. para apresentar. Muito bem, Marcelo. Eu vou completar o que você começou, né? Você levantou a bola, vou cortar.
muito oportuna todas as considerações que você fez. E meu ponto aqui é o que os dados estão indicando. Lendo os dados, tem um dever de casa extenso para ser feito. E a gente fala muito na palavra inovação, empreendedorismo, mas principalmente inovação. Na minha percepção, o agente econômico brasileiro, o empreendedor, o investidor, enfim, todo aquele que quer produzir alguma coisa, ele vai ter que também se renovar na sua cultura organizacional, na sua cultura empresarial. Porque nós não estamos falando de inovação, mas não é a renovação da estrutura, nós vamos ter que renovar a nossa estrutura interpretativa sobre como melhorar o ambiente de negócios. E, no caso aqui especificamente, como explorar o potencial que o Estado do Espírito Santo, a economia do Espírito Santo tem, que, na minha percepção, é grande, é capaz de dar mais dinamismo para o Estado, mas que está se perdendo, eu acho que por falta dessa capacidade de ajuste ao contexto. Olha, se mudou o contexto, temos que mudar os parâmetros de atuação, tem que mudar o ângulo da visão de interpretação para superar aquilo que está acontecendo. Marcelo, você falou muito bem sobre as posições do Espírito Santo e é muito consolador, muito estimulante ver o Espírito Santo, por exemplo, brilhar na responsabilidade fiscal, que é um fato inédito, haja vista que o que corre, o que é mais comum é ser irresponsável. Então, ele está de parabéns, mas se a gente pegar os dados do ranking numa série, não vou chamar uma série temporal, porque não é tão grande assim, mas vamos numa linha de tempo que é de 2015 até 2019, em cada ano desses, com uma posição de competitividade, por exemplo, na questão da inovação, tá? O Espírito Santo piorou a sua posição relativa em relação à inovação ao que ele era em 2015, 16, 17 e 18. Então, 2019, ele piorou. Assim como na questão da infraestrutura, por outro lado, na infraestrutura, o Espírito Santo melhorou muito de 2015 para 2019. Ele estava na 11ª posição, passou para a 8ª primeira posição. Para você ver, isso são as obras que melhoraram não só as rodovias, os acessos ao Estado, e isso deu mais fôlego para a economia. Reiterando aqui como é importante investimento em infraestrutura. E uma outra questão que eu gostaria de mencionar também, Marcelo, você mencionou sobre o potencial de mercado. Uma das características desse indicador aí é que ele leva em consideração o número de pessoas número de pessoas que existe dentro daquela população, e principalmente o número de pessoas que está querendo ingressar no mercado de trabalho. Então, às vezes, nem o potencial de mercado não é o potencial econômico em si, mas está olhando em termos aí de capital humano, né? E aí, está lembrando bem, o Espírito Santo está fazendo um grande esforço para trazer o seu capital humano para um patamar mais elevado, de domínio cognitivo, para que a gente seja capaz de produzir, reproduzir, inovar e desenvolver o Estado. Mas, colocando isso desse jeito, a gente vê que o Espírito Santo tem um dever de casa para ser feito. Precisa fazer esse dever de casa. E atividade produtiva privada. O setor privado tem que arregaçar as mãos e falar assim, onde é que eu preciso melhorar?
para fazer isso. A boa notícia é que eu também dei uma fuçadinha, desculpa pela expressão, mas eu dei andando procurando. Vamos procurar os pares. Eu gosto sempre de comparar. Vamos ver, eu só sei a posição tá boa ou ruim se eu tiver uma posição relativa para eu ver. Aí eu fui dar uma olhada no sul do país, porque nós estamos no sudeste, né? Então, tem o sul do país também, que é uma região economicamente semelhante ao sudeste. São as duas regiões mais ricas do Brasil. E qual não foi a minha surpresa de ver que o Espírito Santo, em termos da região sul, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o Espírito Santo está em igual condição, nas mesmas fragilidades que o outro estado tem, a outra região tem. Então, isso significa que essa discussão nossa sobre a competitividade dos estados, ela é nacional, é uma conversa, é uma agenda nacional. E ela só vai ser resolvida quando nós tomarmos consciência do que precisamos fazer e efetivamente fazer, que é o que vai transformar a nossa, no caso aqui, a nossa economia do Espírito Santo, né? E, naturalmente, os outros estados também deveriam fazer isso. Então, era essa a minha leitura complementar, aproveitando a deixa do Marcelo, para deixar em aberto aqui, e também agora abro para possíveis perguntas, dúvidas, ou questionamentos, ou sugestões de quem quer comentar sobre esse dever de casa, que a economia do Espírito Santo precisa ser feita. Professora, só para um pouco até complementar e fazendo aqui, aproveitando talvez essas três visões que a senhora propôs aqui, acho que uma coisa importante, assim, para fazer o contexto, acho que o ranking de competitividade está trazendo uma discussão desses pilares todos em nível nacional, né? Então, como a senhora bem mencionou, você quer comparar e verificar, muitas vezes, tem um estado assim, que está em inovação, Mato Grosso do Sul melhor do que o Espírito Santo, tem que entender o que eles estão fazendo lá. Então, a ideia um pouquinho de comparação é importante, e isso está no cerne da criação desse ranking de competitividade dos estados. Acho que só para pegar esses três pilares, acho uma coisa que a solidez fiscal, a gestão fiscal, é muito bom ressaltar que o Espírito Santo é a nota A nas últimas 5 avaliações do Tesouro Nacional. Então, há aqui uma cultura de responsabilidade fiscal que é importante, porque para você fazer investimento público, hoje em dia, você precisa ter o fiscal arrumado, o fiscal bem azeitado. Então, esse é um ponto importante. Lembrando que, sim, em nível nacional, quando a gente vai olhar essa agenda importante de infraestrutura, pegando o fiscal como uma ponte para a infraestrutura, o Brasil, de uma maneira geral, ele investe só quase 2%, um pouco abaixo disso nos últimos anos, em infraestrutura pública, né? Infraestrutura que precisa ser, que facilita os negócios, que aumenta a produtividade. E quando há vários estudos mostrando que você deveria investir, na verdade, em torno de 4% do PIB, não 1,8%. Então, a agenda de infraestrutura é importante. Então, aqui, o meu ponto é, apesar de o Espírito Santo ter melhorado muito, ter avançado na questão de infraestrutura nos últimos anos, ainda é um longo caminho a percorrer, seja para o Brasil, seja para o Espírito Santo. Existe toda uma agenda que a federação vem discutindo com o governo do estado, que como é que você pode ampliar a malha ferroviária, como é que você pode verificar, melhorar as famosas duplicações das rodovias federais que passam pelo estado, tem a questão portuária, tudo isso está sendo envolvido. Então, o 5º lugar é bacana, a evolução é bacana, mas o investimento público em geral no Brasil, ele ainda é muito baixo para reduzir esse gap. E com relação à inovação, você falou muito bem, a inovação é uma questão de você criar um ecossistema que trate isso melhor, né? que pense a inovação a cada momento, né? Acho que inovação deve ter sido famoso, né, o maior economista de inovação do século XX que fala sobre isso, é o famoso Schumpeter, né? Ele fala de inovação. Ele diz que inovação não é, na verdade, não é só simplesmente a invenção, mas a introdução daquela novidade, daquela tecnologia no mercado, a inovação na área de gestão. Então, a gente precisa estar um pouco sempre atento naquele seu contexto, como é que você vai estar pensando
essas invenções tecnológicas, como elas podem ser introduzidas no mercado e como é que ela pode também gerar mudanças na organização, na sua gestão também. Isso é muito importante. Eu tenho um dado recente de quando as pessoas estudam produtividade e que é importante que as empresas de TI que estão fazendo inovações também investem muito na gestão organizacional. Elas investem tanto em tecnologia quanto também em gestão organizacional. É uma coisa que anda meio que para e passo. Isso são os dados recentes de estudos que mostram isso também. Então, um pouco só para fechar o contexto e deixar o pessoal fazer perguntas, se houver. Estou aqui à disposição da professora e de todos aí. Tem uma pergunta aqui. O professor Felipe Storck colocou aqui no chat assim, Felipe, um dos pilares da competitividade é a base política. Como o ambiente político conturbado brasileiro afeta o potencial de aumento da competitividade do Brasil e do Espírito Santo? Bom, vamos lá. Política, né, certamente não é a minha praia, mas o professor tem razão, acho que simplesmente afeta. Acho que uma coisa que acaba afetando é um pouco... Vou pegar um caso é muito conhecido, um caso recente do meu estado, Rio de Janeiro, né? Como é que o populismo político pode afetar a competitividade? Lá, o Rio de Janeiro, recentemente, ele resolveu encampar a linha amarela, né? Assim, linha amarela, investimento de anos, que facilitou a mobilidade urbana. Ele resolveu encampar a linha amarela com o argumento de que, ao longo desse período, houve um sobrepreço muito maior que o investimento feito. Ora, esse é claramente um risco regulatório alto provocado por uma ação, digamos assim, sem o devido embasamento técnico, uma espécie de um populismo aqui exacerbado. A partir do momento que você faz isso, você cria, né, uma incerteza jurídica tamanha que aumenta muito mais o risco de investimentos e você cria toda uma incerteza por trás, por exemplo, de setores de infraestrutura. Você está, na verdade, mudando o marco regulatório a partir de um entendimento que partiu da área política e que encontrou eco na área jurídica. Então, assim, política afeta, de uma certa maneira, principalmente quando você, em setores com marcos regulatórios mal ou bem consolidados ao longo das duas últimas décadas, e você tem essa exacerbação de atividade política. Então, é um exemplo claro, e não por acaso o Brasil investe pouco em infraestrutura, tem poucos investidores externos, porque você cria uma incerteza jurídica muito grande nessas intervenções. É isso aí, Marcelo, concordo com você. E acrescento uma coisa aqui. Essas intervenções políticas, nós somos economistas, nós não somos cientistas políticos, nós não temos condições de fazer uma análise política da coisa, mas o nosso olhar de economista vê esse tipo de intervenção gera o que a gente chama de ruído dentro do mercado, dentro da economia. A economia tem dois tipos de barulho: informação e ruído. A informação chega aos ouvidos do empreendedor, do inovador, como uma música que inspira ele a mudar, tomar decisões e rodar. O ruído, ele entra no ouvido do empreendedor, como o Marcelo falou, como um barulho que ele tira ele da direção. Então, ele perde o senso. Então, uma das coisas que é importante para o nosso retomada de crescimento e um possível desenvolvimento econômico é que o setor público tem essa dimensão de o quanto as interferências dele em mercado obstaculizam um projeto de país, um projeto de economia desenvolvida. Né? Então, não é só... Aí entra uma conversa que a gente estava tendo, falando sobre a questão no setor público, a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é importantíssima, porque ela solidifica as finanças públicas. Mas tem que haver a responsabilidade também enquanto agente daquela sociedade. E aí, essa aí, respondendo o professor Felipe,
a ingerência mal feita do setor público é uma disseminação de ruído que gera a insegurança jurídica que o Marcelo mencionou. E isso, nós temos resultado disso aí, olha na janela, só olhar, sair para fora e ver na janela a nossa economia como está e os problemas que a gente está enfrentando. Tem uma outra pergunta aqui também, Natália Caetano, qual é o potencial que as concessões da Codesa e da BR-262 para o aumento da competitividade do Espírito Santo? Boa! Gostei, Natália. Fala, Felipe. Desculpa, Marcelo. Vamos lá. Assim, acho que sim, essa é uma agenda que eu aprendi aqui, uma agenda clássica do Espírito Santo. Acho que a federação tem se posicionado assim, bastante proativamente na melhoria das concessões do Estado. A duplicação da 262 claramente é necessária. Ela precisa de investimentos no curto prazo. E acho que a discussão técnica a respeito dela com o governo federal não é uma discussão simples, mas ela precisa ser feita. Não tem muita dúvida para quem nós, economistas, que vamos entender um pouquinho mais, desculpe aí a todos pelo jargão mais econômico, mas quando a gente está falando um pouquinho de infraestrutura, a gente está falando um pouquinho de a produtividade total dos fatores, né? Aquilo que nós coletamos assim, fazemos inferência através de resíduos. A infraestrutura, eu acho que ela é fundamental para aumentar a competitividade do Estado, seja na área portuária, seja nas rodovias, seja na área ferroviária. Ela é uma agenda, talvez, ela é uma agenda para já, e ela vai impactar muito a competitividade do Espírito Santo, não tenho muita dúvida. Apesar do 5º lugar do ranking, eu acho que o Espírito Santo precisa avançar muito nessa discussão, nessa agenda, porque não basta só melhorar um ponto específico, você olhar a acessibilidade ou não, ver quais são os pontos. Tem o custo de energia alto, o acesso a serviço de telefonia não necessariamente são os melhores. Tem uma agenda bastante interessante para o Espírito Santo travar e certamente aumentará a competitividade do Estado. Concordo, sim, com você, Marcelo. Eu vou falar uma coisa que eu esqueci no comentário anterior, quando você mencionou a inovação, o conceito de inovação, né, colocado por Schumpeter. Aí os meus alunos ficaram muito à vontade, porque quando eu dou aula para eles, eu ensino isso e faço eles rezar lá na cartilha sobre o que é inovação, esse conceito fantástico que Schumpeter colocou para a gente. E que a teoria econômica, ao longo do tempo, aprimorou também a sua fala, Marcelo, me chamou a atenção para esse detalhe. A inovação renova, sim, mas o que a ideia dela deixa a contaminação que ela propicia na economia como um todo. O que é a contaminação? É o envolvimento que ela vai fazendo com que os agentes econômicos vão tendo com aquela atividade econômica, e isso transforma a economia toda, ela cresce, que a teoria econômica moderna de modelo de crescimento chamou de spillover. Spillover é o esparramamento, sei lá, esparramar, o conhecimento, a mudança, e isso impulsiona a economia. Aí, concluindo meu raciocínio, é para mostrar que essa discussão de desenvolvimento, de melhoria de infraestrutura, de ambiente de mercado, é uma atitude coletiva. Tem que ser todos envolvidos nessa balada. A balada é o quê? A balada é ser eficiente, melhorar, renovar, ampliar, evoluir. E tem o tempo para trabalhar e tem um tempo para colher. Não vai ser de uma hora para outra. Então, normalmente, não é a geração que planta a mesma que colhe. Mas o fato de a geração que está plantando não ser a que vai colher, não significa que ela tenha que se omitir e não fazer isso. Então, é necessário a gente observar esse aspecto da necessidade de nós termos aqui no Espírito Santo, de uma forma específica, no Brasil, de uma forma geral, no mundo também, esse cuidado para sabermos renovar as nossas estruturas econômicas, na medida em que
o contexto econômico exige essa mudança. Tem uma outra pergunta, tem duas perguntas aqui, três perguntas. Nossa, mãe. Primeiro da Tainá. O FindesLab busca aumentar a proximidade entre empresas pequenas e grandes. Como fazer essa proximidade também com as escolas e faculdades? Aí, Marcelo, essa é para você. Bom, agradecer a Tainá. Eu até ia mencionar agora, falando de inovação, o papel do FindesLab aqui. Acho que é também uma grande estrutura criada para trazer essa questão de inovação para o Espírito Santo. O FindesLab é um hub. Eu acho que, assim, não sou eu que trato diretamente do FindesLab, mas a ideia aqui são vários editais de inovação. As empresas grandes, todo mundo precisa de alguém pensando e trazer os seus problemas, e por que não também pesquisas voltadas para a inovação participarem dessa discussão com o FindesLab. Eu acho que, assim, é uma ideia que já existe aqui, que vai ser aprofundada. Todas essas rodadas que o FindesLab faz de inovação, de conhecimento, de pensar algum problema, elas não são abertas, são voltadas para gerar negócios, sim, porque a casa da indústria, né, a área, a organização da indústria do Espírito Santo, mas também você não consegue fazer isso sem estar fazendo um vínculo com as universidades, com as áreas de pesquisa científica, né? Então, lembrando, só para fazer sempre o vínculo com a ponte do ranking de competitividade, a pesquisa científica a melhor nota de inovação do Estado do Espírito Santo. É ela que eleva a nota de inovação nesse último ano. Então, pesquisa científica faz parte desse processo também, e tenho certeza que no FindesLab não é diferente. Outra pergunta é do Felipe Fraga. Os novos hubs de inovação que estão sendo estruturados têm força suficiente para nos colocar melhor no ranking de inovação? Não tenho dúvida, Felipe. Acho que esse aspecto positivo recente do Espírito Santo é que ele, apesar de estar, digamos assim, na minha modesta visão, entrar na discussão meio atrasado de inovação, não ter trazido essa discussão de cultura tão arraigada como outros estados, como Santa Catarina, mas ele rapidamente fez, né, o famoso catch-up, ele pegou essa ideia, está criando vários hubs, e acho que a inovação, como a professora mencionou, ela está meio que espalhada pela sociedade, espalhada em todos os atores que estão pensando o seu negócio, pensando nas suas atividades. Eu acho que lá na frente, sim, esses hubs todos vão gerar uma cultura de inovação maior. Acho que vale a pena aqui, né, a gente tem uma turma de economistas aí, da professora, lembrando que quando a gente olha a história econômica, posso dizer assim, do capitalismo, assim, quando você vai discutir produtividade, né, uma coisa tão cara aos economistas, e vai olhar ao longo do tempo, pode ter certeza que é a inovação que foi o fruto do aumento daquela produtividade. Então, um Estado, uma sociedade sem inovação, ela nunca vai ter a produtividade lá na frente necessária para o seu crescimento econômico. Isso é muito claro, são vários estudos mostrando. Então, daí eu achar, para terminar a resposta para o Felipe, achar que inovação, esses hubs todos vão gerar essa produtividade lá na frente e, consequentemente, o crescimento econômico do Espírito Santo aumentará. Marcelo, tem outra ótima para você aqui também. É do Daniel Giestas. Qual o maior potencial de ganho de competitividade? Reforma tributária ou administrativa? Olha, Daniel, aqui a resposta é clara. O Daniel facilitou a vida aqui. São as duas. Porque, assim, o Espírito Santo, o Brasil, reforma administrativa ela é necessária porque a questão, assim, os dados mostram que, seja por carga tributária, seja por consumo da renda, assim, o Estado hoje consome 40% da renda gerada no país. Mais ou menos entre 38% e 40% é o que o Estado consome. Mas o problema em si não é o Estado consumir isso, é o serviço público que ele entrega. E esse serviço público, em muitas áreas, seja em nível federal, estadual, municipal, não é o serviço público que a sociedade espera
ao dar essa contribuição, ao gerar tanta renda e carga tributária. Então, eu acho que a reforma administrativa ela tem, digamos assim, esse condão, como diriam os meus amigos da área jurídica, esse condão de tentar trazer mais eficiência econômica, pensar que o gestor público tem que ter metas, acho que isso é importante. Nem toda... eu tive uma carreira bem dividida entre setor privado e setor público. Não necessariamente você precisa ter toda a carreira, uma carreira de Estado, né, uma carreira que precisa estar lá. Você tem outras, por exemplo, tem carreiras de analista de comércio exterior. Não sei exatamente se a gente precisa ter uma carreira de Estado de analista de comércio exterior. O que a gente precisa ter capital humano, gente pensando, planejando como é que vai ser uma melhor inserção do país, daquele seu Estado, em comércio exterior. Então, o que precisa ter aqui é muito resultado e eficiência. Eu acho que nem toda carreira é necessária e a gente sabe, na reforma administrativa é muito claro, né? Eu acho que o problema está muito bem endereçado no âmbito do executivo, na reforma que foi passada, as promoções automáticas, parece que teve uma recente que foi, retrocedeu, né? Parece, por quê? Promoções automáticas sem mérito não repercutem bem na sociedade. Isso, a sociedade já está clamando por uma eficiência melhor do serviço público e é bem bacana a gente caminhar nessa direção, lembrando que a nota que o Espírito Santo está muito bem colocado na eficiência da sua máquina pública, mas sempre há que melhorar. A tributária, Daniel, eu vejo como ela talvez, assim, na minha avaliação, um pouco mais importante ainda em termos de eficiência econômica. A gente sabe como é que os tributos podem fazer uma alocação, uma má alocação de recursos na economia, e a gente trabalha sempre com isso, né, com escassez e com recursos. A tributação no Brasil é uma complexidade tal que, quando você vai lá para fora, eu já tive que explicar isso para um investidor estrangeiro. Confesso que eu mesmo me atrapalhei muito em explicar como é que a engenharia tributária para alguém investir aqui no Brasil. Então, só você reduzir essa complexidade já melhoraria muito em termos de eficiência econômica. Então, mas aqui eu acho que nem a Previdência, a gente discute ela já há uns 20 anos, alguma hora ela sai. Muito bem, Marcelo, vou concluir a sua fala. Você citou uma coisa muito boa que vai permitir a gente fechar aqui a nossa conversa. Quando você falou dos gastos, tanto que o Estado gasta, quanto que custa o Estado brasileiro. E já, o problema dele não é gastar 40% do PIB, o problema dele é o serviço que ele presta. Agora, e aí vou cruzar esse fato com o nosso tema de conversa aqui, competitividade, inovação, tá? Então, quer dizer, nós estamos melhorando. E vou citar como um exemplo do erro que há na gestão pública o serviço do SUS. O SUS é um serviço universal de saúde pública. O mundo inteiro, quando viu o Brasil instituindo o SUS, veio cientista, veio médico aqui para ver a grandiosidade desse modelo. Tamanho o que ele podia fazer, certo? E ele está, o que a gente vê quem olha para o SUS? Qual é a impressão que se tem? É a pior possível, porque o que se vê é pacientes reclamando, médico que não vai trabalhar, desvio de recurso. Então, uma que eu quero chamar o seguinte: então, o SUS é ineficiente porque ele é o SUS? Não, o SUS é ineficiente porque a gestão dele está ineficiente. Ele é um projeto maravilhoso, é um projeto que traz justiça social, porque ele dá acesso ao brasileiro, o cidadão brasileiro, basta chegar no hospital e entra, com dinheiro ou sem dinheiro. Isso é uma coisa impensável em muitas partes do mundo. Mas que a nossa gestão não está sendo capaz de lidar com ele com a lisura técnica, com a alocação eficiente de recursos, para que tenha uma gestão eficiente e também evitar os desvios que ocorrem. Então, aí, fechando aqui pelo que o Daniel tinha pedido, e concluindo, olha, não basta só uma reforma administrativa e uma reforma tributária
se o agente público não se comportar com o decoro que o cargo dele requer. E trabalhar como uma pessoa que lembrar que ele está ali a serviço do Estado, e não o contrário. Não é o cidadão contribuinte que está a serviço do Estado, não, é o servidor público. E todos os agentes públicos estão a serviço do Estado, a serviço do cidadão contribuinte. Então, esse é um grande obstáculo à nossa inovação, à nossa competitividade. E é uma trave. Uma trave. Bom, é isso. Só para talvez só para pegar um pouquinho o gancho da resposta do Daniel, é que a reforma administrativa tem uma coisa interessante que ela, ao pensar na discussão de eficiência, todos aqueles especialistas que advogam a favor dela e que conhecem a máquina pública também sabem que ela vem acompanhada de forte capacitação e gestão. Gestão também é como inovação, você precisa o tempo inteiro estar sendo capacitado para introduzir técnicas modernas de gestão. Acho que isso acontece muito na saúde, no exemplo que a senhora deu, mas acho que eu sempre uso aqui, o meu time do Ideias aqui está cansado de ouvir as minhas mesmas frases, mas assim, muitas vezes o problema no Brasil não é problema de dinheiro, é de um melhor uso desse dinheiro, fazer com que a gestão seja mais adequada. Talvez o ponto positivo da reforma administrativa é que ela vem acompanhada de gestão, de muita capacitação. Quando você vê lá a comissão que está criada, mesmo assim, no âmbito do Senado, você percebe que muitos senadores estão falando sempre também em melhoria da gestão pública, com essas novas técnicas modernas, introduzindo metas, acompanhamento de desempenhos, ferramentas que aprimoram a gestão. E no caso de saúde, então, como a senhora mencionou, nem se fala a necessidade de uma melhor gestão. O professor Felipe também está pedindo, fazendo uma associação entre a segurança pública, qual o impacto que a segurança pública pode ter, o impacto no sentido de bloquear, ancorar a nossa competitividade. Olha, às vezes tem que ser muito prático. Sim, eu sou um carioca. Alguém, assim, como carioca, e alguém tem uma dúvida de que segurança pública afeta a atração de investimentos e os empreendedorismos gerados, os negócios gerados? Ninguém tem. Quando você tem um percentual de roubo de cargas enorme, você certamente aquele empreendedor, empresário, investidor vai tentar fazer um outro caminho. Então, segurança pública, ela tem uma vantagem, uma política pública, né, notória, é que ela não só traz a segurança para o cidadão, né, que a gente não quer o cidadão sofrendo no seu dia a dia, na sua mobilidade, mas também ela atrai investimentos, porque, na verdade, o investidor estrangeiro, ele olha muito segurança pública, né, porque ele vai fazer investimento ali, ele pensa na segurança dos seus trabalhadores também, isso está no empresário, o empresário pensa na segurança dos trabalhadores, pensa onde ele vai levar a mercadoria, tudo isso está incorporado quase que na essência do empresário. Então, segurança pública, certamente, não por acaso, ele consta na nossa categoria do IAN, ele consta no ranking de competitividade, porque ele afeta claramente a geração de negócios e no território, no âmbito municipal, estadual e federal. Ok. Tem outra pergunta do Daniel Gomes. Qual a visão das concessões como a do gás natural? A recém-criada ES-Gás altera em que cenário do setor? Há mudança no aspecto do investimento? Concessões, de uma maneira geral, acho que talvez eu não me lembro mais quem eu respondi com relação à questão de infraestrutura, porque acho que você tem que preservar muito, entender os marcos regulatórios, preservar, dar muita segurança jurídica ao longo do tempo. É preciso entender que investimento em concessões, ou seja, é o poder concedente fazendo essa concessão para um investidor privado que, na concepção, vai gerir melhor aquele ativo, ele vai fazer muitos investimentos ao longo do tempo da concessão. Então, ele precisa de segurança jurídica. Então, acho que esse é um ponto interessante. Com relação à ES-Gás, especificamente, acho que ela vem num bom momento, né? Porque ela é uma empresa enxuta, até onde eu saiba, ela já fez
está fazendo uso antecipado do marco regulatório de gás, porque você sabe, todos nós sabemos que o potencial de produção de gás no Espírito Santo, como é que ele pode ser alavancado, e como é que são várias formas, não uma única forma da empresa monopolista brasileira de entregar o gás, mas tem outras formas que você pode fomentar. Acho que a ES Gás ela vem num bom momento, já fazendo uso através de editais de chamamento para investidores, para forma de aquisição de gás no futuro, que são interessantes, mas acho que aqui o importante para gerar investimento é ter um marco regulatório bem feito, a gente precisa de marco regulatório publicado para o Espírito Santo, mas tenho certeza que a ES Gás está preparada para atuar nesse novo modelo. Então, acho que vai ser assim, haverá, na nossa expectativa, um boom de investimentos no setor de gás nos próximos anos no Espírito Santo. Concordo com você, Marcelo. Você lembrou um aspecto também fundamental, né, para a inovação, que é o marco regulatório, né? A estrutura regulatória é crucial para qualquer processo de tomada de decisão. E nós estamos precisando dar uma melhorada aí, que as nossas agências reguladoras estão, né, precisando ter literalmente uma renovação, uma inovação. Acho que só para lembrar, quem já leu, só para lembrar um pouquinho nossos pessoal de estudantes de economia, lá a área institucional, né, institucionalistas, assim, só para lembrar que o Douglas North fala no seu livro clássico, instituições são as regras do jogo. Então, quando você tem regras do jogo que elas não se alteram ao longo muito, né, elas permanecem ao longo do tempo, você tende a ter instituições mais robustas e, consequentemente, tudo isso melhora o desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Então, a gente precisa de agências reguladoras fortes, com governança transparente e clara, para que os contratos sejam respeitados, os investimentos ocorram, sem que a gente tenha alguns arroubos de populismo regulatório que volta e meia acontece no país. Vide, por exemplo, o marco do setor elétrico em 2012, é um exemplo desse tipo de arroubo. Para encerrar, Marcelo, uma última pergunta do Felipe Storck também. A pandemia gerou perdas de produtividade para as empresas do Espírito Santo? Não tenho esse dado, mas assim, acho que quando a gente olha a produtividade, a gente não tem esse dado ainda, né? Mas o que eu posso dizer é que tem aqui, aí é uma coisa assim, interessante. Depende do setor que você vai olhar, mas assim, certamente o setor de TI e comunicação, o famoso TIC, aumentou a produtividade, né? Todo mundo passou, como nós estamos fazendo aqui, essa conversa super interessante, os desafios da economia capixaba virtualmente. Então, isso exigiu um aumento de produtividade. Todo mundo, quem não... existem vários relatos falando que empresas passaram a ser mais produtivas a partir do momento que passaram a trabalhar home office, e isso não impactou a produtividade, pelo contrário, você trouxe até, em alguns casos, bem-estar para o trabalhador. Então, os dados ainda não tenho nenhum dado disponível, mas tenho a sensação que ela é muito distorcida dependendo do setor. Então, a gente tem que olhar aqui a produtividade do trabalho, né, que eu estou falando, de uma forma setorial. Aí a gente vai poder avaliar e discutir um pouco como foi essa performance. Mas, enfim, interessante a pergunta também. Também gostei. Vamos esperar o ranking do ano que vem com a Covid. Que vem o ranking da Covid, vamos ver. Lá na frente os dados vão mostrar se a produtividade aumentou ou não, e acho que o IDES, em final de 2018, a gente lançou um estudo sobre produtividade ao longo do tempo, setorialmente aqui no Espírito Santo, mostrando o que mudou, o que aumentou. Enfim, são dados que têm uma certa defasagem natural pelas contas públicas, mas é sempre bom acompanhar, porque sabemos que no longo prazo é a produtividade que importa. É isso aí. Bom, Marcelo, das perguntas da nossa conversa, eu acho que era isso que a gente tinha como proposta. Gostaria, mais uma vez, de agradecer pelo seu tempo, a sua disponibilidade, pelas suas considerações muito relevantes que você deu aqui a esse encontro, tá? Muitíssimo obrigada. Houve
colaboração muito grande para os alunos que estão assistindo, que participam. Você mencionou na sua fala várias coisas que eu coloco em sala de aula, eu e outros professores também mencionaram. Foi bom, porque aí eles veem que aquilo que eu estava falando, que eles achavam que era besteira, que você entrou aqui colocando que tem prática para isso, né? Então, tá muito bom. Acredito que a gente abordou muito bem, fizemos uma boa interpretação sobre a posição do Espírito Santo. Vamos continuar trabalhando para a gente avançar, tá? Então, mais uma vez, em nome da FUCAP, Escola de Negócios aqui do Espírito Santo, né? Eu agradeço a você pelo seu tempo e a sua disponibilidade, agradeço a todos os demais participantes que estão nos ouvindo, e convido a vocês virem sempre que nós tivermos um web, entra para a gente vir conversar sobre economia. Não tem conversa melhor no mundo. Professora, eu que agradeço o convite da FUCAP, é uma honra aqui, representando a federação como economista-chefe. Só para lembrar aos alunos que também gostam um pouquinho de história econômica, a federação ela tem um papel ativo desde a sua origem na discussão do desenvolvimento econômico, e a gente está fazendo isso aqui com muito afinco, mostrando que a teoria que se aprende na sala de aula também se usa na prática e tem consequências. É uma boa discussão, sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos aí. Muito obrigada, então. Senhores, eu vou dar por encerrado o nosso encontro. Agradeço mais uma vez a todos. Senhor Marcelo, muitíssimo obrigado. A sua equipe também, que nos prestou muitas ajudas para a gente formar esse encontro aqui hoje. Uma boa noite para todos e muito obrigada.